é um bairro de muita humildade, de pessoas humildes. As pessoas têm uma visão sobre o Parque 1º de Maio, que eu falo há muitos anos, que eu sempre tento, né, reverter, que, tipo, não é só isso. Não, eu só tô sendo pega de surpresa. Antes de eu sair de casa, minha tia falou, vê bem o que você vai falar. É bem difícil, porque eu sou assim o tempo inteiro. Na frente de todo mundo, eu sou a mesma coisa, sozinha. Acho que a única coisa que eu realmente faço muito sozinha é só chorar e orar. Do resto, eu faço tudo igual, na frente de todo mundo mesmo. Eu sou a mesma pessoa. Sempre. Eu sou muito transparente. Então, acho que é sobre isso mesmo. Eu sou igual, eu sou da mesma forma. Eu milito em qualquer situação, seja na internet, seja pessoalmente, num diálogo com amigo, com família. Eu sou sempre a mesma pessoa, eu acredito. Não sou diferente. Acho que na internet também, se fosse pra me viver disso, eu ia mostrar exatamente aquilo que eu sou na vida real. Aquilo que eu sou por trás das câmeras é que eu ia ser também pra todo mundo ver. Sem problema nenhum. A minha lembrança da infância era aqui mesmo, porque como eu não morava aqui, né? Só a minha avó, que tinha uma casa aqui, como eu disse naquele documentário, a minha avó tinha uma casa aqui no Mutirão, na Durval de Miranda. E aí a minha mãe não gostava muito de vir pra esse bairro, porque minha mãe era evangélica, então tinha, né, outros ensinamentos, aí achava que eu gostava de vir pra cá porque eu gostava de bagunça, de ficar brincando na rua, em churrasco, em festa de família. Então, as minhas melhores lembranças são quando eu vinha de final de semana pra casa da minha avó e era aqui. Ela morava aqui nessa rua lá embaixo, na Durval. Chegava de sexta, eu já fazia meus afazeres em casa, pra minha mãe poder deixar eu vir dormir na minha avó, de sábado pra domingo. E aqui eu brincava na rua, de pé na lata, esconde-esconde. Nossa, essas são minhas melhores lembranças da infância. Na casa da minha avó, todas elas, viu? No mutirão, do mesmo jeito que hoje meus filhos são na rua, que eu vejo essas molecadas na porta da minha casa, e chamando pra brincar, e jogando bola, eram as mesmas coisas, entendeu? Só que era na rua, né? Na rua da casa da minha avó. Agora tem areninha, né? Graças a Deus, pra eles não ficar na rua. Mas a gente brincava na rua, era muito gostoso. Eu adoro, sempre gostei daqui, eu acho que é por causa disso. Aí depois que eu vim morar aqui, eu não consigo mais sair. Eu acho que são as minhas expressões pra corrigi-los, eu acho, né? Eu acabo sendo muito engraçada. E eu acho que também é diferente hoje em dia, né? De antigamente. Da forma que a minha mãe, eu acho que, né, chamava atenção, educava. Pra hoje em dia as crianças tá bem, né, mais pra frente. Então eu acho que eu sou engraçada o tempo todo com os meus filhos. Quem fica lá comigo percebe, eles riem muito. Na hora que eu tô nervosa, eles estão rindo porque eles acham que eu tô engraçada. Mas eu não tô brincando, eu tô falando sério. Mas eu sou desse jeito mesmo, meio doidinha. Eu falo umas coisas, então na hora de eu chamar a atenção das crianças, eu sou bem criativa nas formas, eu acho, de me expressar, de falar. Acho que até eles, às vezes, não me levam a sério por causa disso, porque eles vão e falam, mas minha mãe tá falando isso? Porque realmente, eu acho que é isso, no nosso dia a dia mesmo. Simples, ficar na minha casa, ligar a televisão. Nossa, não tem sensação melhor pra mim, eu acho. Todo mês eu pagar meu aluguel, saber que ali é o meu espaço, o meu lar, ali ninguém vai me diminuir, ninguém vai me humilhar, ninguém vai me ofender dentro da minha casa. Principalmente depois que eu entro pra dentro, fecho minhas portas, coloco uma coisa que eu gosto de assistir na televisão. Se eu estiver tomando um copão, meus filhos estiver jantado em casa, deitados, dormindo, em paz. Eu acho que isso pra mim não tem preço, de verdade. Não tem preço. Tem muitas coisas que eu acho que o dinheiro, né, te proporciona de muito legal, de muito bom. Só que realmente, pra mim, ficar na minha casa, tomando meu copão. Antigamente era fumando cigarro. Hoje, graças a Deus, eu não fumo mais. Então, eu não fumo mais cigarro. Só tomo meu copo mesmo e fico de boa na minha casa, assistindo minhas séries engraçadas que eu gosto, né? Porque eu sou comediante, então eu gosto de assistir isso, né? Inclusive, é uma das coisas que eu faço mesmo sozinha, que eu acho que ninguém sabe. Eu só assisto coisa engraçada. Paulo Gustavo, Rodrigo Santana, é só isso que eu fico assistindo. Whindersson Nunes, Renata Albani, essas coisas que eu fico assistindo sozinha. E tomando meu copão, bem tranquila. Sabe o que eu queria aprender a fazer? Stand-up. Tipo assim, eu percebo que se eu estiver numa roda de amigos, eu consigo fazer as pessoas rirem frequentemente, com quase tudo que eu vou falando. Mas eu acho que o stand-up é diferente, né? Porque, você imagina, tem uma plateia por 1 hora esperando você fazer eles rirem. Toda hora, toda hora. Então, eu não sei se eu sou boa com piada, porque eu sou espontânea mesmo. Então, eu não calculo, acho, que eu vou falar. Eu só falo, e aí, quando eu vejo, é engraçado, eu acho.
Depende. Mas eu acho que tem coisas que eu acho que sim. Não, eu acho que depende, por quê? Porque tem pessoas que eu conheci ao longo da minha vida que realmente têm uma visão sobre mim e talvez tenha coisas realmente que eu faça que as pessoas não saibam ou não entendam, né? Não sei, por N motivos, porque cada um pensa de uma forma, né? Tem pessoas que acham que, né, tem coisa que é certa, tem coisa que não é errada, e aí pra mim é ao contrário. Então, tipo assim, realmente eu acredito que tem coisas que pode ser que alguém não saiba. Mas eu aprendi, inclusive, com a minha avó, que tem coisa que você não precisa ficar expondo tanto para as pessoas, exatamente para não gerar esse constrangimento da pessoa mudar a ideia dela sobre mim, né? Porque às vezes a pessoa me conheceu hoje, aí criou uma ideia, né, mil sobre mim, aí uma coisa que eu faça, talvez que não seja legal para ela, aquilo já mude tudo, né? Então, realmente, eu acho que tem coisas que eu realmente faço sozinha e ninguém sabe, só que eu continuo sendo a Larissa. Humildade, que é uma coisa que, pra mim, eu prezo muito. Aqui é um bairro de muita humildade, de pessoas humildes. Como é que eu posso falar? Representa muita coisa pra mim, porque as pessoas têm uma visão sobre o Parque 1º de Maio, que eu falo há muitos anos, que eu sempre tento, né, reverter, que, tipo, não é só isso, né? Não tem só isso, não é só sobre isso. O Parque 1º de Maio vai muito além. Tem muita gente bacana aqui dentro, com histórias incríveis. Pessoas que trabalham, que são honestas, que lutam, né, no seu dia a dia para cuidar da sua família, da sua casa. Como aqui nos comércios, que você pode ver, geralmente são pessoas que moram aqui no bairro, que tentaram e estão dando certo. Então, tipo assim, representa muita coisa para mim, porque eu sempre falo, gente, eu não preciso sair daqui pra quase nada. Pra quase nada mesmo, porque tudo tem no mutirão. De verdade. Eu gosto muito das festas que tem aqui. Acho que todas elas marcaram muito. Festas de Dia das Crianças, festa do 1º de Maio, né? Eu tenho várias lembranças aqui. Inclusive, uma vez veio um show de rap aqui que eu curti lá embaixo no 1º de Maio com a minha família, com as minhas tias, que são pessoas que amam rap, né? São músicas que eu escutava desde criança, quando eu vim aqui pro mutirão na casa da minha avó, que é a playlist da minha família. E aí eles trouxeram esses cantores e foi muito legal. Porque eu tava com a minha família lá e eu gostei muito, porque são músicas da minha infância, né? E aí foi muito bacana porque o bairro trouxe, né, pra cá. E eu consegui tá com a minha família naquele momento, vendo o show. Foi muito bacana. Eu adoro as festas do Parque 1º de Maio, gente, de verdade. Do final de ano também, apesar de ser um pouquinho, né, demais, mas é muito bom a festa do fim de ano aqui. O Randandandã. É ótimo, viu, galera? Você tá assim, ó. Tá chacoalhando. Horrores. Tô me vigiando aqui pra não ser aqui. Porque eu não sou hipócrita. Eu acho que é por isso que eu sou polêmica. Eu acho que as pessoas que não são polêmicas, elas são muito hipócritas, né? E eu não consigo ser. Então eu falo que pra mim o que eu acho mesmo, que é certo, pelo menos no meu ponto de vista, sem filtro nenhum, você entendeu? Já no papo reto pra pessoa entender, né? E aí acaba sendo um pouco polêmico. E porque eu milito muito também, né? Não gosto de hipocrisia. Então quem não gosta de hipocrisia fica militando toda hora. Eu não gosto de qualquer falinha que eu já achar que não tá bom, eu já preciso mostrar pra pessoa que não tá legal, que não é legal aquilo que ela falou. Já quero falar em cima. Então acaba se tornando um pouco polêmica. Na internet é a mesma coisa, por isso que eu não fico nem dando mais a minha opinião. Que antes eu dava a minha opinião, eu fui parar numa rádio. Olha, pra vocês terem uma noção, eu era bloqueada no. Não sei se eu posso falar isso, né? Mas eu era bloqueada no Cidade Online, né? Porque se eu ver, tipo, na internet, muita hipocrisia, eu já quero ir lá embaixo. Larissa Fernanda comentou e soltar o verbo. E eu já falo mesmo. E é onde o povo, né, acha que eu sou polêmica. Mas, gente, eu falo a verdade. Às vezes é uma verdade que ninguém tem coragem. E eu simplesmente vou lá e falo. Você entendeu? Porque é isso. Eu prefiro a verdade. É que nem pra mim também. Se tiver que falar pra mim, eu prefiro que seja sempre a verdade. Mentir pra mim é bem pior. Então, é isso aí. Se falar a verdade e ser polêmica, eu sou polêmica. Com certeza.
Com certeza, com certeza, com certeza. De verdade. Muito, muito, muito. Porque não existe só o lado ruim que as pessoas preferem falar, né? Só preferem falar desse lado. Existe um outro lado que, inclusive, você mostrou no documentário, que ficou incrível, que é um outro lado mesmo. Principalmente para as pessoas de fora, né? Porque, que nem eu falo, desde que seja daqui, o morador daqui, quem cresceu aqui, quem tem uma casa aqui, quiser, tipo, né, questionar alguma coisa, falar alguma coisa, eu até entendo que você convive com o negócio aqui, da hora, legal. Agora, as pessoas de fora, você entendeu? Aí que eu já não... Você nem mora aqui, você nem sabe... Você entendeu? Aí só quer levar pra esse lado. E eu tenho muito orgulho, sim. Eu acho que principalmente se um dia eu chegar bem longe aonde eu quero chegar, onde eu quero alcançar meus sonhos, eu vou sempre falar e lembrar com muito orgulho da onde eu vim. Porque isso pra mim é o essencial, né? Porque tem gente que tem vergonha, sim, daqui, sim. Gente até que já tá bem, eu acho, talvez, né, vivendo um outro momento da sua vida e que já não gosta nem de, né, lembrar que veio daqui, mas eu não tenho problema com isso nenhum. Nenhum. Vou sempre lembrar daqui com muito carinho e você ter sempre orgulho de dizer que eu não nasci aqui, né? Nesse bairro. Mas cresci aqui e atualmente moro aqui há muitos anos e pretendo ficar. Se eu tivesse condições, eu comprava uma casa aqui. Eu sempre falo isso. Compraria uma casa no mutirão, ficaria aqui tranquilamente. Mesmo com tanto julgamento. Mesmo, sabe por quê? Porque, vamos supor, o julgamento que as pessoas falam sobre isso, por exemplo, são coisas que eu não pratico, tipo assim, entendeu? Sou uma cidadã tranquila, eu trabalho, tenho minha casa, cuido da minha vida, tenho meus filhos, você entendeu? E aí? E só porque eu moro no Parque 1º de Maio, aí eu sou uma pessoa que nem, geralmente, antigamente, né, que hoje em dia eu tenho meu emprego, então não... Mas antigamente, quando a gente tinha que procurar serviço, entregar currículo, você não podia pôr que você mora no Parque 1º de Maio, porque você pode ter o melhor currículo que for, as melhores referências, e aí só porque você mora aqui, aí você já você entendeu? Julgado mal. Ah, não, mora no mutirão, aí não dá. Você entendeu? Pra mim, isso é uma coisa, assim, que não tem cabimento, gente. De verdade, não tem cabimento. Tem pessoas pra julgar, mas também tem muita gente também que sabe que aqui é uma comunidade muito boa, né? Porque quantas pessoas não saem das suas casas, que poderia ir em qualquer outro mercado e vem comprar carne na Juipio, porque é a melhor carne que tem na cidade, inclusive, né? O melhor açougue, entendeu? Tem muita coisa aqui boa. Generalizar. Generalizar tudo, né? Porque ninguém tá falando que a gente tá com o zóio tampado, né? Não vendo que tem coisas também que não são corretas. Só que aí, sabe o que eu penso? Cada um faz aquilo que quer da sua vida. As consequências sempre são particulares, você entendeu? Então, tipo assim, se fulano, ciclano ou bertano tá fazendo uma coisa que você não concorda, é só você não fazer você. E deixar a outra pessoa ali que... né? A vida ensina, de alguma outra forma vai aprender. Se tiver que arcar com as consequências, vai arcar, é particular. Você entendeu? Então, tipo assim, pra que esse julgamento? Se você não acha correto, é só você não fazer. Você entendeu? É que nem eu falo, tipo, eu defendo o bairro, porque não é só sobre isso. Só que, tipo assim, também não tô aqui pra julgar o outro, porque simplesmente eu não tô lá fazendo. Você entendeu? Eu não tô lá fazendo o que ele tá fazendo de errado. Então, pra mim, tá tudo certo. E aí, a vida é dele, entendeu? Cada um na tua correria. E tá tudo certo, você entendeu? É uma ênfase tão grande nisso, como se só existisse aqui. É isso que eu chapo. Não tem só aqui, gente. Tem em todo lugar. Pode ter certeza. Com certeza. Não só sobre o meu bairro, mas sobre a minha cor, sobre a minha classe social, sobre tudo. Eu sempre tenho que... Ah, com certeza. Eu tenho que sempre estar provando. Muito além para você poder mostrar que você entendeu? Que nem que eu tava falando sobre o currículo. Você pode ter o melhor currículo que for, que hoje em dia o teu bairro pesa que nem o estudo, a tua cor pesa que nem se você tem estudo ou não. Você entendeu? Então, tipo assim, você tem que o tempo todo provar, de verdade. O tempo todo, mas... eu provo, porque eu sei que eu tenho méritos, que eu tenho talentos, que eu... né? Então, vamos lá, eu provo sem problema nenhum, que eu continuo sendo negra, moradora de um bairro periférico. Sou boa em várias outras coisas. Sou inteligente para muitas coisas. Sou uma pessoa que aprende rápido as coisas, você entendeu? Já trabalhei de muita coisa, então, tipo assim, não tenho preguiça de nada, de aprender nada, de trabalhar com nada, entendeu? Desde que seja honesto. Então, tá tudo certo para mim. Mesmo que eu tenha que provar mais que uma pessoa branca, mais que uma pessoa que mora num outro bairro mais nobre, não tem problema.
Tem. O que eles acham de errado, por exemplo, entendeu? Eu aprendi a não fazer isso, a não praticar isso, a não ter essa vida, talvez pela convivência. Mas aí a convivência fez eu ver o que é certo e o que é errado. Quais são as consequências, por exemplo, por eu ter tido casos na minha família, talvez também, mas também por ter visto na família do outro, entendeu? Então, tipo assim, aprendi muita coisa aqui, principalmente isso. E sobre humildade também, sobre humildade principalmente. Aqui é uma comunidade que todo mundo se conhece, sabe? Uma comunidade que você deixa uma bicicleta parada 3 dias na calçada e ninguém vai passar e vai levar, entendeu? Que se acontecer alguma coisa na sua casa, na tua ausência, a pessoa passou um olho pra você e você vai chegar e a pessoa vai estar te passando a informação, entendeu? E se você precisar de um açúcar, você sai e pede pro vizinho. E é isso, entendeu? Então, tipo assim, eu aprendi muita coisa aqui, de verdade. Ah, sim, essa opção a gente tem todo dia, né? Principalmente com a dificuldade, né? Porque aí, quando vem a dificuldade, você começa a se tentar em pensar, nossa, o que eu vou fazer, isso e aquilo. Só que, graças a Deus, além de eu ter tido uma ótima educação, né? Porque eu fui criada por mulheres incríveis, inclusive, né? Porque eu não fui criada com meu pai, só com minha mãe, com a minha avó e com minhas tias. E aí tenho tios e tenho um avô. Mas eu fui criada por mulheres, eu tive uma ótima criação. E os exemplos. Tem coisas na minha vida que eu errei, que não é sobre isso, mas que eu errei. E foi com o erro que eu aprendi também. Os dois. A minha força... Primeiro foi a força porque eu engravidei cedo, né? Eu fui mãe com 15 anos. Então, tipo assim, eu já tive que aprender a ser forte desde cedo, né? Desde você parir até você passar o pós, né, parto, depois, né, as fases da criança. Todas as minhas gravidez foi todas muito marcantes. Foram especiais pra mim, mas foram muito marcantes na minha vida, as minhas 3 gravidez. Por eu ter engravidado cedo, então eu tive que ser forte cedo. E hoje em dia, né, constantemente, até por muito tempo, eu também mudo meu coração, né? Porque ser mãe é uma coisa que, tipo assim, não tem explicação, né? Você viver por aquela pessoa. No caso, eu tenho 3 filhos que me motivam todos os dias a estar de pé, porque se não fosse por eles, eu acho que eu nem estaria mais aqui, por N motivos, mas... desde que eu sou mãe, toda vez que eu tô passando por um momento difícil, toda vez que eu pensei em desistir, em falar, chega, eu não aguento mais, sempre olho para um dos meus filhos. Quando eu tinha só o Otávio, depois veio o Miguel e agora o Davizinho, eu sempre olho para eles e aí eu penso, não, eles precisam de mim, eles são meus, né, são minha obrigação. Da mesma forma que eu era a obrigação da minha mãe e ela me criou. Eu perdi minha mãe, eu já era adulta, né? E já foi difícil. Inclusive, é isso que eu mais penso. Se pra mim, perder minha mãe, já uma mulher feita, pronta, já foi difícil, você imagina pra uma criança. Então, os meus filhos é a minha motivação pra respirar. É isso, eu acordo todo dia por eles, é por causa deles que eu vou trabalhar, pra gente ter onde morar, pra gente ter o que comer, pra dar pelo menos o mínimo, né? Não consigo dar tudo, ainda que eu quero, do jeito que eu gostaria, por condições financeiras, mas eu dou o mínimo e faço o meu máximo. É isso. Todo dia, todos os dias. E os motivos foram mudando conforme o tempo, assim, não mudando. Foram aparecendo mais motivos, foram se agravando cada vez mais, desde a minha pré-adolescência até hoje. Eu tenho uma história, né, louca, então muita coisa aconteceu na minha vida, por incrível que pareça, eu com 29 anos já vivi muita coisa. Acho que por ter começado cedo mesmo, por ter sido precoce, como minha mãe sempre falou que eu era precoce, com 15 anos já tava parindo, então eu tive muitos medos, muitos. E depois que eu vim perdendo pessoas especiais na minha vida, como minha mãe, amigos, agora minha avó, o medo foi aumentando cada vez mais. Só que aí eu, né, de madrugada eu choro, eu oro, e é isso, e depois no outro dia eu levanto e bora pra frente, porque não pode parar, né? Não tem como eu parar. Se eu parar, quem vai cuidar dos meus filhos pra mim, né? E eu acho que seria injusto também, né? Seria muito egoísta da minha parte se eu pensasse só na minha dor e não pensasse na dor de quem ia ficar. Então é isso que eu penso. Não adianta eu achar que eu vou resolver o meu problema dessa forma e depois, né? E as pessoas que ficam, meus filhos que não tem nada a ver com isso, que são responsabilidade minhas. Então é isso. Eu tenho medo sim, mas eu tenho coragem também. Eu sou forte. Não parece, mas eu sou. De verdade.
O que mais marcou na minha vida com os meus filhos, acredito que até na vida deles, pra eles também, foram as minhas tentativas falidas de relacionamento, que eu vivi relacionamentos abusivos e que meus filhos acompanharam. Só que a atitude deles, para mim, eu sempre ficava muito assim impressionada, porque eles são crianças, né? Só que eles sempre são, que nem a gente faz acompanhamento psicológico ali na ONG, ela sempre fala pra mim, os seus filhos são muito protetor, eles estão sempre querendo te proteger o tempo todo, é na forma de falar, é na forma de agir, eles estão sempre querendo poupar você, tipo, de coisas, e não gostam de ver você triste, você chorando, né? Eles sempre veem eu muito feliz, sempre muito alegre, a casa movimentada, e festa, isso e aquilo. Então, na hora que eu tô passando por momentos complicados na minha vida, me marca muito a atitude deles, porque, na verdade, eu acho que meus filhos me acolhem mais do que eu acolho eles. Não sei se é pela nossa realidade de vida, eu acho que eles me acolhem mais, porque eles veem o que eu passo e eles querem estar sempre perto de mim. Eles me estressam muito, me tiram do sério, eu tô de cabelo branco, fico louca, mas eles me acolhem muito, muito mesmo. Então, o que mais marcou com meus filhos foram realmente os meus relacionamentos, e que hoje eu aprendi com isso, e não vai ser qualquer pessoa mais que eu vou apresentar para os meus filhos, não. Porque eu sei que isso reflete muito, muito mesmo na vida da criança, de verdade. Já é difícil para mim, imagina para eles, né? E olha que eu sou adulta. Personalidade mais forte, o Miguel, que é o do meio e que é de cesárea, que eu acho que é diferente. Que os outros dois foi de parto normal. Eles são assim, como eu acho que cada um é do seu pai, né? Como eu falo, cada um tem seu pai pra não ter briga. Eles vieram cada um de um jeito. Eles lembram muito eu acho que mais na personalidade do que né? Na visão, porque eles parecem com a família deles por parte de pai. Mas eles lembram muito eu na personalidade. E o mais forte é o Miguel. O Miguel é terrível. É assim, ele não abaixa pra ninguém, né? Ele é terrível mesmo, de verdade. O Davi também não fica atrás. Mas aí o Otávio, ele já é mais tranquilo, né? O Otávio já é mais é mais... Eu chamo ele de Tiquititas, né? Que pra mim ele é um ator. Meus filhos, eles são cheios de talentos, inclusive. E eu acho que é o Miguel. O Miguel é a personalidade mais forte que tem em casa. De verdade. Nas madrugadas, eu choro. Hoje em dia, graças a Deus, eu tô tendo noites de sono mais tranquilas. Mas quando eu tava com insônia, ansiedade, as minhas noites eram horríveis. E aí, à noite é o horário que eu mais choro sozinha. Só que, é que nem eu falo, eu não consigo disfarçar. Todo mundo que convive comigo fala, Larissa, não tem como saber se você não tá feliz, se você tá triste, se você tá preocupada, se você tá ansiosa, porque tudo eu demonstro muito. Tá sempre muito nítido. Então, tipo assim, por exemplo, chorar é uma coisa que se eu choro, já meu rosto já me entrega. E como eu sou uma pessoa rodeada de pessoas, fica bem difícil eu conseguir fazer tudo isso assim sozinha e ninguém perceber, não tem como. Sempre vai ter um que vai chegar, vai falar, lá ele estava chorando, né? Amiga, o que tá acontecendo? Mas você quer conversar? E é sempre assim. Minha família também, a minha avó, antes de ela falecer, minha avó, ela reconhecia o que eu tava passando, o que tava acontecendo na minha vida só com o meu tom de voz, por telefone. Ela liga pra gente, na hora que a gente falava alô ou oi, vó, ela já sabia que estava acontecendo alguma coisa. Então, tipo assim, quem me conhece sabe, mas quem não, eu consigo chorar bem quietinha. Até porque eu já tive situações de eu estar destruída, quebrada por dentro, por 1000 pedacinhos. Mas eu tava lá plena. E talvez a pessoa nem imagine, né, o que eu tava passando naquele momento. O tempo todo. Porque também não dá pra você ficar chorando toda hora, né? Tem hora que você precisa chorar, porque chorar é um desabafo. Hoje também eu tô passando por acompanhamento psicológico, que tá fazendo muito bem. Que é o momento também que eu consigo, né, me abrir, falar e conversar. E então, tipo assim, eu tô evitando chorar, porque eu acho que eu já chorei muito nessa vida. Muito, muito mesmo. Eu precisei tomar decisões, assim, radicais na minha vida para poder parar de chorar, inclusive. Então, eu acredito que hoje em dia eu não quero mais ficar nesse chororô, porque também não vai adiantar. Mas, às vezes, é preciso. Você desabafou, levanta a cabeça e bora de novo. Ah, mas eu já estive em situações, momentos que, tipo assim, eu tava ali, mas as pessoas nem imaginam
o que eu tava vivendo, o que eu ia voltar depois e continuar vivendo e ter que fingir, principalmente, coisas, tipo assim, é tipo uma montanha-russa, né? É altos e baixos. Tem hora que tá tudo bem, aí tem hora que tá péssimo. Então, tipo assim, como eu não consigo disfarçar, como eu disse, quando eu tô feliz, eu tô muito feliz. Se eu tiver bem, a pessoa vai ver que eu tô bem, mas se eu tiver mal também, vai ser muito nítido também. Só que já teve momentos que eu precisei fingir, né? Esconder e fazer o quê, né? Mas eu espero que hoje eu não precise fazer mais isso. Eu quero realmente só viver em paz e ser feliz mesmo. Quero ser só um motivo pra sorrir. Que é sobre um assunto que eu não gosto de falar muito, mas já tive. Acho que um dos maiores julgamentos que eu sofri foi nas minhas tentativas dos meus relacionamentos falidos, né? Principalmente meus relacionamentos abusivos que eu vivi e que talvez as pessoas não entendiam a motivação de eu continuar naquela situação, né? Porque como eu falo, hoje eu tô de fora da situação, eu entendo, né? O que as pessoas também tentavam me falar, né? A forma que elas falavam talvez me machucassem muito, que eu também queria ser entendida, mas eu também entendi o porquê. Porque de fora você enxerga de uma outra forma. Só que aí é na onde eu também tentava explicar que eu, dentro da situação, talvez não estava enxergando daquela forma. Não era daquele jeito. E tudo que envolve sentimento muda. Porque eu sou uma pessoa que eu sou intensa. Então, tipo assim, se eu gosto muito. Se eu tô apaixonada, eu tô extremamente, perdidamente transtornada de apaixonada. Entendeu? Da mesma forma que se for pra mim odiar, eu também vou odiar muito. Se for pra guardar rancor, eu vou guardar muito rancor. Você entendeu? Então, eu sou intensa em tudo. E, tipo assim, eu realmente sei que eu errei em talvez dar muitas chances, em tentar de novo aquilo que já tava mostrando que não era pra ser, entendeu? Mas eu tava agindo totalmente ali com o meu coração. Eu sei que agir na emoção ali é pior, né? A gente tem que agir sempre na razão, sempre tem que pensar. Mas é isso, eu fui muito julgada. Acredito que sou julgada até hoje, mas eu entendo, até porque tá tudo muito recente, não me importo do julgamento. Quem tem que saber o que é melhor pra mim sou eu. E hoje eu entendo realmente que o melhor pra mim era sair daquilo e eu saí. E por mais que talvez tenha as pessoas que pensem que eu não vou conseguir, que eu vou recuar, que eu vou dar o braço a torcer novamente, que é um dos piores julgamentos, tá tudo certo, entendeu? Pra mim o tempo é o melhor remédio, o tempo já tá passando e tá tudo certo. Eu sei muito bem, acho que a gente sabe até onde o sapato aperta, né? Existe aquele ditado, né? Só você que sabe até onde tá doendo o seu pé. Então, doeu, eu tirei o sapato e tá tudo certo. E é isso. Mas eu fui julgada horrores. Horrores, assim, de sem dó e sem piedade, sabe? Mas tá tudo bem. Eu acho que as pessoas têm que entender que eu não tô gritando porque eu quero, tá? Eu falo alto mesmo, é o meu tom de voz. Eu ouvi uma coisa que, esses tempos atrás mesmo, eu ouvi isso, que me incomodou muito, porque aí me disseram assim, você quer sempre pagar de boa samaritana. Aí eu fiquei pensando, né, mas o que é pagar de boa samaritana, né? Porque eu não entendo, eu só realmente quero ser honesta. Eu acho que realmente eu só quero fazer as coisas da melhor forma. E aí, isso é pagar de boa samaritana? Não, gente. Eu acho que realmente a vida ela é feita de escolhas. A gente tem dois lados, o lado bom e o lado ruim. E você tem que seguir, tem que escolher o que você quer seguir, o caminho que você quer seguir. E eu quero sempre escolher o melhor lado, né? Eu quero seguir o que tá certo. Eu quero fazer o que é melhor, o que é certo. Não gosto de prejudicar ninguém, humilhar ninguém, pisar em ninguém, crescer subindo nas costas dos outros, ser falsa, mentirosa, desonesta, mau caráter, traíra. Então, tipo assim, eu só não quero ser isso. Aí, se isso é pagar de boa samaritana, então eu sou uma boa samaritana. De verdade, eu não pago, eu sou. Sim, eternas. Eternas. Tenho pessoas que eu perdi que deixaram marcas eternas em mim, de verdade. A Marina, por exemplo, é uma delas, né? Eu acho que foi o ser humano mais incrível que eu conheci na minha vida, foi a Marina. Tipo assim, de não acreditar. Gente, será que ela existe mesmo? Que ela é assim? Ela era assim. Eu convivi com ela. Eu perdi ela de uma forma muito, né, difícil, trágica. Só que ela marcou minha vida pra sempre. Não tem como nunca, em momento algum, eu não me lembrar da Marina em alguma coisa, em alguma situação, uma conversa. Principalmente lá na minha casa com meus amigos, a gente está sempre lembrando. E ela me marcou muito, principalmente em afeto. A Marina era muito afetiva. E uma das coisas que eu não consigo esquecer na Marina, que eu sinto muita falta dela nessa parte, é que a Marina, ela falava
assim, gratuitamente mesmo. Ela falava que ela me amava. E era muito gratuitamente, porque era todo dia, era chegar lá, pegar na minha mão, amiga, eu te amo. E às vezes eu até zoava e falava, tá bom, amiga, eu também te amo, eu já sei, a gente, né, a gente se ama, a gente vai se amar pra sempre. E é isso, só que, tipo assim, todo dia ela sempre queria falar aquilo e era pessoalmente, era olhando nos meus olhos. Então, tipo assim, não era por WhatsApp, não era em declaração no Facebook, em foto. Não, nessa parte até era uma coisa que ela nem fazia. Era no visual ali mesmo, olho no olho, no pessoalmente, pegando na minha mão ali, demonstrando no dia a dia, com cuidado, com carinho, com os meus filhos, principalmente. Porque quem gosta dos meus filhos, pra mim, já me ganha assim, ó. Quase 100%, acho que não precisa nem gostar de mim. Você gostou dos meus filhos, já tá ótimo. E a Marina amava meus filhos. Foi ela que disse pra mim que ela queria ser madrinha deles. Eu nem tinha essas brisas. E ela falou, amiga, eu queria ser madrinha dos seus filhos. E eu não entendia como seria importante aquilo, mas foi importante até pra eles, por várias coisas. Até porque, né, como todo mundo sabe, a Marina, ela era trans. Então, tipo assim, era diferente. Só que foi uma coisa que a gente passou ali pras crianças, que a Marina me ajudou a passar pras crianças, que foi muito importante pra mim, que é a questão do respeito. Então, hoje, graças a Deus, eu acredito que meus filhos não teria nem como ter esse tipo de atitude, até porque eu jamais iria aceitar, inadmissível, né, o preconceito. Mas a Marina ensinou muito isso pra eles, né, mostrando assim, até porque a transição dela foi ali também junto com nós, que quando eu conheci a Marina era Clayton, e aí a gente viu ela virando Marina, e as crianças, era lindo de ver a forma que ela explicava para os meus filhos, sabe, com uma leveza, com respeito, principalmente nas palavras, na forma de falar, e nem eu saberia, acho que, falar daquela forma. Às vezes até eu aprendia com ela sobre cor, por exemplo. Ela me ensinou muito, você não tem que mostrar para os seus filhos que cor de menino é azul e cor de menina é rosa, porque cor é cor, a criança vai gostar da cor que ela quiser, isso não tem nada a ver, você entendeu? Então, tipo assim, a Marina me marcou muito. Tem hora que eu penso como que foi, né, rápido a passagem da vida dela comigo. Infelizmente, eu queria viver com a Marina até a gente morrer junta, velhinha, mas foi marcante. Foram de 6 a 8 anos, eu acho, que a gente se conheceu de amizade. Muito marcante na minha vida, de verdade. Uma pessoa que não tem como esquecer. Ai, não consigo nem explicar, porque você tem que aprender a lidar com aquilo de que aquela pessoa não vai estar mais ali. Eu acho que é isso que muda. A primeira perca que eu tive, assim, já de baque foi minha mãe, e eu, ali, pra mim, foi, tipo assim, não que as outras percas não tenha sido difícil, mas é que nem eu tava falando pra minha tia mesmo esses dias atrás, depois que a gente perdeu minha avó. Sabe quando parece que você já tá sabendo lidar com a morte, né? É tipo isso, porque eu perdi a pessoa mais importante da minha vida, que é minha mãe. E eu tive que aprender a conviver sem ela. E que era uma coisa que você não imagina, você não vai pensar isso, né? Você quer viver pro resto da vida com a tua mãe. Aí eu ter que acordar todo dia e saber que eu não ia ver aquela pessoa, que eu não ia escutar mais a voz daquela pessoa, que eu não ia poder chegar até a ela, sabe? Que eu não ia poder pedir uma ajuda, que eu não ia poder mais sentir o cheiro, que eu não ia poder mais abraçar. E pra mim foi muito difícil, porque eu não tenho nenhum problema de falar isso, porque eu e minha mãe, a gente tinha a mesma personalidade. A gente é igual. Quem conhece eu e minha mãe e eu sabe, né? Fala que a gente é igual. Então a gente se bicava muito. Só que a gente que é filho acha que mãe é eterna. Então pensava o quê? Eu vou brigar aqui, vou discutir aqui, vou ficar de mal uns dias, mas aquela pessoa vai estar ali pra sempre, né? Então tá tudo certo. Minha mãe é a mulher mais forte que tem no mundo, ela não vai morrer nunca. Era isso que eu pensava. Aí quando Deus levou ela de mim, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? E olha que eu já era uma mulher, né? Já tinha 3 filhos, já morava sozinha, né? Eu saí da casa da minha mãe com 15 anos, entendeu? E eu nunca vou me esquecer que ela sempre falou pra mim, Larissa, se você sair daqui agora, a primeira vez, quando você voltar, não vai ser mais igual. Ela falou, então pensa bem se é isso que você quer pra tua vida, se é sair daqui de casa, se é ir morar com os outros, se é casar cedo,
Você entendeu? Mesmo que você tá grávida, fica aqui, na tua casa, com a tua família, no teu lar. Eu saí de casa super cedo. Então, tipo assim, ainda assim, quando eu perdi minha mãe, com 24 anos de idade, eu fiquei totalmente despreparada. Eu não sabia o que fazer. Aí é onde eu tive que aprender a lidar com aquela situação que aquela pessoa não estava mais ali. E isso foi assim com todas as pessoas que eu perdi após. Eu entendia já que eu ia ter que passar por aquele processo de novo e que eu não ia mais ter, né, aquela pessoa do meu lado. E aí vira só uma lembrança e a saudade. Vira saudade. Saudade dói, mas... Enquanto a vida, a esperança, né? Pra tudo. O que me faz acreditar é que Deus, graças a Deus, me deu a honra de acordar todo dia cedo com saúde, porque eu acho que tem pessoas que talvez têm condições financeiras, mas não têm físicas. Tem pessoas que estão lutando pela vida e mesmo tendo mais oportunidades do que eu. Só que eu tenho saúde. Eu tô em perfeito estado, graças a Deus. Então, tipo assim, Deus me deu essa dádiva. Eu tenho como correr atrás das coisas. Eu posso. É mais difícil pra mim? É, porque eu não nasci rica, num berço de ouro, né? Muito pelo contrário, eu sou a famosa CLT, batalhadeira, uma mãe guerreira, tudo. Então, tipo assim, é mais difícil pra mim. Só que eu tenho saúde, né? Eu tenho disposição de sobra. Então eu sei que, tipo assim, uma hora. Não Deus, que Deus já tá olhando pra mim faz muitos anos, né? Mas, né, alguém vai olhar pra mim e vai falar: não, aquela menina ali tem futuro e vamos investir, entendeu? E é onde eu vou poder mostrar pro mundo. Então é isso, enquanto a vida é esperança, todo dia quando eu acordo eu já agradeço a Deus por isso, por ter acordado bem, com saúde. Meus filhos também estão com saúde. E é isso daí, porque eu acho que nem, como eu tive um filho prematuro, eu morei 20 dias no HC, eu via mães que estavam ali há mais de um ano. Um ano com uma criança que nasceu com um problema que não vai sair do hospital. Eu vi tanta história ali que, tipo assim, quando eu pude ir embora com meu filho pra casa, eu entendi que eu tava tendo uma chance. Ele teve uma chance. Hoje é uma criança saudável, incrível, mas, tipo assim, ali eu vi muita coisa, eu aprendi muita coisa. Eu lembro de que eu ligava pra minha mãe, implantos de choro, implantos. Eu falava: vó, eu vou ficar louca aqui dentro desse lugar. Eu falava pra ela: eu vou endoidar, não vou conseguir, eu tô ficando depressiva, eu tô escutando muita coisa, e o meu filho não vai sair daqui. Ai, vó, eu vou perder meu filho aqui, porque eu vi criança que morreu hoje por causa do não sei do que não sei o que ele nasceu e não resistiu, entendeu? Então, tipo assim, quando eu pude pegar ele e ir embora daquele HC depois de 20 dias morando lá dentro, que ele saiu da minha barriga e não voltou, não veio pra casa. Ficou 20 dias lá. Eu vi que eu tinha outra chance, ele teve outra chance e que é isso. Ter saúde é o que mais importa. Não é nem a conta bancária, não é as condições financeiras, a casa que você mora, se você tem carro, nada disso. É ter saúde, porque com a saúde é que eu vou correr atrás das outras coisas. Nossa. Eu diria pra elas ter sido menos coração, ter sido menos boa demais, talvez. Inocente, né? Hoje, não, tá? Até porque inocência vai muito além de outras coisas. Mas eu sempre fui muito inocente, assim, pra várias coisas. Eu nunca enxerguei muita maldade, assim, nitidamente nas pessoas, nas atitudes, entendeu? Sempre acreditei, confiei muito. Então, é na onde eu fui passada muito pra trás, fui feita muito de otária. Então, eu acho que é isso que eu diria. Ser menos coração, agir mais com a cabeça, com a razão. Ser menos inocente também, né? Que aí eu teria evitado, acho que, sofrido menos, eu acho. Eu acho que eu sofri muito na minha vida, além do que eu já deveria ter sofrido, por causa disso. Por ter um bom coração e por ser muito inocente demais, né? Eu poderia ter evitado certas coisas. Você não me conhece. Precisa passar um dia comigo, né? Conversar, fazer amizade. Até porque eu acredito que eu tenho comigo que até quem não gosta de mim acaba tendo que rir comigo em algum momento. Seja pessoalmente, seja pela tela do celular, né? Porque, vamos supor, né? Pessoas que me vêem nas redes sociais, mas não conversa comigo. Não gosta de mim, talvez por uma visão distorcida sobre mim. Mas aí, ainda assim, tem que assumir que eu sou engraçada, que eu sou divertida. Ou entender, tipo assim, nossa, mas por que as pessoas gostam tanto dela, né? Porque, realmente, graças a Deus, eu tenho muita mais gente pra gostar de mim do que pra me odiar. E todo mundo que me conheceu manteve perto de mim.
né? Eu mesmo já conheci pessoas que talvez eu julgava que não era uma pessoa que eu teria amizade, contato, e aí eu tive por conta de alguém, por causa de alguma situação, e essa pessoa hoje gosta de mim, eu também gosto, e é isso daí. Só me julga mesmo quem não me conhece, porque se você sentar comigo pra escutar a minha história, como você tá fazendo aqui agora, não vai ter como não gostar. Não vai ter como. Então, é só isso, eu falaria isso. Me conheça primeiro, e depois você tire suas conclusões. Tadinho, me segue no Instagram. É nada, gente, é isso. Vamos, né? Eu acho que eu queria dizer sobre o amor mesmo. Eu acho que o mundo tá uma loucura. Então, viva o amor, vamos amar mais, vamos ter mais empatia, pelo amor de Jesus Cristo, pelas pessoas. Vamos se pôr no lugar do outro antes de qualquer coisa. Antes de fazer com alguém, pensa se você gostaria que fizesse daquela forma com você. Eu acho que se todo mundo pensasse assim, o mundo seria menos pior. Toda vez que você pensasse em fazer uma merda, em fazer alguma coisa, pensar, e se fizer comigo? Será que eu vou gostar? Será que vai ser legal? Ai, não, eu não gostaria. Então também não faça com os outros e tá tudo bem. Vamos cuidar cada um da tua vida e tá tudo certo. Fazer uma fofoquinha é bom, mas, né? Vamos viver cada um a sua vida. Ah, de arrasou!